Olá, bem-vindos ao Almanac Brasil. De presidente da República a vendedor de pastel, nenhum brasileiro está imune à paixão pelo futebol. E o que não falta é torcedor alardeando suas preferências das formas mais inusitadas. E no programa de hoje, a gente vai sair de campo e adentrar as arquibancadas brasileiras. E eu apito o início de mais um Almanac Brasil. E vamos à escalação do time Almanac Brasil de hoje. Um artista que, em vez de pincel, usa o aspirador de pó. Um percussionista brasileiro que já foi chamado de Lord of Samba na Croácia. Um ilustre brasileiro que levou embora a alegria dos nossos domingos. Artesãos que transformam Miriti em alegria. E o nosso infalível atacante Almanaquias, que faz gol atrás de gol. Preparem as chuteiras. Lá vem Almanac Brasil na sua televisão. A arquibancada é o cenário onde o verdadeiro espetáculo acontece. Gritos de guerra, batucada, camisas e acessórios bizarros com as cores do seu time. Milhares de pessoas unidas na mesma vibração. E elas fazem cada esquisitice. Sentado estrategicamente atrás do banco de reservas, ele saca seu radinho e liga no último volume. Durante o jogo, distribui grande variedade de impropérios para o técnico do time. Zé do Rádio, aficionado pelo Esporte Clube do Recife, foi eleito pelo Guinness Book o torcedor mais chato do planeta Terra. E ganhou até um bonecão de Olinda em sua homenagem. Com um radinho na orelha, claro. Também lá das bandas do Recife, vem o fã do Clube Náutico Capibaribe, que deu à filha o peculiar nome de Náutina. Ô dó! Outro fanático ilustre foi o cantor Ciro Monteiro, que enviou uma mini camisa do Flamengo para a filha recém-nascida do colega Chico Buarque, fluminense roxo. Em resposta, Chico compôs a música Receita para Virar Casaca de Neném. E deu certo! Apesar da tentativa de Ciro, a menina ficou tricolor. Com vários papéis memoráveis no currículo, essa grande atriz, versátil e divertida, é uma apaixonada por seu ofício. Hoje, ela encena aqui no Almanac Brasil sua personagem mais marcante, ela mesma, Denise Fraga. Um amigo meu falou, vamos fazer um curso de teatro. E nesse curso de teatro, eu achei o lugar mais confortável naquela época, para mim, que era o palco. Que apesar de eu ser super tímida, não ter coragem às vezes de perguntar a hora para quem estava do meu lado, quando eu estava sentada ali, prestes a subir para fazer um exercício ou outro do curso, e parecia que os personagens me escondiam, assim, de alguma maneira. Eu não era responsável pelos meus atos quando eu estava com o personagem, e isso para um tímido é realmente uma coisa sensacional. E eu nunca pensei que fosse ser o que foi para mim o Trair e Coçar. A gente foi pro Zácaro para fazer uma super temporada popular de 2 meses e ficamos mais 4 anos. Sendo que desses 4 anos, digamos que 3 foram de casa absolutamente lotada, 1.200 lugares. Era um negócio tão doido, tão maluco naquela época para mim, porque eu falava, quem são essas pessoas que não param de vir, né? Eu tinha vontade de acabar, sentar na beira do palco e falar assim, quem são vocês? Por que vocês vieram? Eu acho que uma pessoa, depois de uma experiência artística intensa, ela sai dali transformada de alguma maneira e leva aquilo para o seu cotidiano. Cada vez que eu subo no palco, cada vez que eu faço um filme, eu acho que por isso que eu acho que tem uma hora na carreira que é inevitável que você faça coisas que você queira dizer, né? Nem todo projeto te serve mais. Você
tem alguma coisa a dizer. O Alma Bodhisattva me deu uma esperança danada de fazer o teatro que eu acredito. Era um texto que eu queria muito montar. Levei 6 anos da primeira vez que eu li, falei, eu quero montar, até vê-la no palco. Mas eu não desisti porque eu falava, gente, eu preciso montar essa peça. Eu preciso ter esse comprometimento com o meu trabalho. Isso me move, sabe? Como o assunto é o que não falta nesse papo com a Denise, depois do intervalo tem mais. Agora é a vez do querido Almanaquias enriquecer o nosso vocabulário. Mais uma semana, mais um desafio para os passantes. Será que eles sabem o que significa a palavra rubicundo? Não. Rubicundo. Jesus, não é sapato, não? É a pessoa que fica fazendo bico? Que é rubicundo? É o que eu quero saber, o que é rubicundo? Tá difícil, eu não sei. Um bicho? E tu sabe, tu aí? Pois diz, fala. Eu acho que é um negócio de comer, se eu não me engano. Uma dica, o termo foi utilizado por Camões em Os Lusíadas. Abre a romã mostrando a rubicunda. Tira não com a minha cara, hein? É um sarapatel, é carne, é buchada. E vamos que eu não almocei ainda não. Vermelha? Vermelha, aê, meu camarada! Eu vou comer meu rubicundo já em casa. Rapaz, olha, o rubicundo que eu tô falando é rubro ou vermelho, mas eu vou querer comer um rubicundo desse aqui, dá licença, viu? Vamos lá, vamos lá. É dia de feira ou sacolão. E lá vamos nós encarar o desafio diante da bancada cheia de frutas e legumes. Aí Pinto Grande de Lema. Como saber se eles estão no ponto exato? Isso só pode ser assunto para a ciência doméstica. Na verdade, cor, textura e cheiro são as principais características de uma fruta. O peso mostra se a fruta está realmente boa ou não. Primeiramente, não apertar, não cutucar com a unha. A manga, por exemplo, é uma fruta que amadurece depois de colhida. Então ela vai ter um lado verde e um lado, às vezes, vermelho. Isso aqui nada mais é que o lado que ficou para o sol ou que não ficou para o sol, que dá mais cor ou não. Quero para mim comer hoje, pega mais uma pera mais amarela. Ah, eu quero para 2 dias, pega ela entre o meio verde e meio amarela. Algumas frutas temperadas, como maçã, pera, ela vai resistir aí por 15 dias, 20 dias dentro da geladeira, na parte baixa da geladeira, vai. O abacate, por exemplo, você não pode comprar ele maduro. Quando ele chega em casa, ele já está moído, né? Abacaxi, você vê pela casca, né? Ele não pode estar machucado, ele não pode estar muito verde. Ele estando bem amarelado, ele é bem docinho. O morango, depois de colhido, ele não vai mais amadurecer, ele tem que ser colhido no ponto certo de maturação. Dependendo da fruta, tem fruta que não fica madura no tempo. Então ela acaba estragando sem amadurecer. Algumas frutas jamais vão à geladeira. Se você colocar uma banana na geladeira, que é uma fruta de clima tropical, em pouco tempo ela vai estar toda preta e toda estragada. Geralmente na fruteira só banana. Fruta quente, fruta do norte, é melhor você deixar fora. Fruta do sul, como pera, maçã, cereja, uvas, é melhor você conservar ela na geladeira. Quem já viu algum discurso no Senado em Brasília, com certeza reparou na imponente bandeira feita no carpete azul. Você sabia que ela é assinada por um artista da casa? Não foi ideia de nenhum decorador e nem capricho de um presidente do Senado. O artista responsável por essa obra é Clodoaldo dos Santos, encarregado da limpeza. Certo dia, em 1998, Clodoaldo estava eufórico graças ao nascimento do filho. Empolgado, usou suas habilidades com o aspirador e a escova para desenhar a bandeira nacional no carpete. O que Clodoaldo esperava era, no mínimo, uma bronca. Para a surpresa do rapaz, a chefia não só adorou o detalhe, como manteve o querido símbolo da terra exatamente onde está até hoje. Atualmente, o artista que coordena a limpeza e manutenção do Senado só usa o aspirador e a escova para fazer a manutenção da obra. E estimulado, seguiu com sua arte, desenhando nas laterais da mesa a Catedral de Brasília e a fachada do Congresso Nacional.
samba de raiz, batucada, gafieira, música cubana, percussão erudita, Chico Santana encara todos os desafios com seu arsenal de percussão. A bateria alcalina surgiu como uma brincadeira, na verdade. Eu e alguns amigos, a gente se juntou para fazer uma batucada, a gente gostava de tocar em jogos, era uma batucada de torcida, né? Essa proposta de fazer, além do samba, versões de ritmos com instrumentações diversas para esse formato de bateria de escola de samba, com os instrumentos de bateria, surdo, caixa, repinique, tamborim, chocalho e agogô de 4 bocas, que é a formação da bateria alcalina. Eu fui para Nenê por um amigo meu, o Guilherme, amizade. O vô dele foi fundador da Nenê de Vila Matilde, era companheiro, parceiro do seu Nenê, né, que faleceu recentemente. E eu me apaixonei pela escola, pelo ritmo, pela batucada da vila e fiquei fascinado e comecei a participar dos ensaios lá. O mais gostoso para mim é todo o período anterior ao carnaval, os ensaios, os sambas na quadra. Isso é a coisa que me move mais, assim, mais do que o desfile em si. Pera aí que já tem mais Chico Santana pra você. Agora chegou o momento de testar o seu nível de brasilidade. Você com certeza conhece os rebuscados versos e a patriótica melodia do nosso hino nacional, não é? Mas será que você se lembra quem são os autores? Como é que é? Sabia que era pergunta difícil. Já ouvi essa pergunta e já ouvi a resposta correta, mas prestei atenção não, viu? Eu sabia disso quando eu estudava, não sei mais não. Uma dica, importantíssima por sinal. A dupla que compôs o nosso hino era formada por 2 pessoas. Agora ficou fácil, né? Bom, depois do intervalo, a gente volta com a resposta. E aí, já lembrou quem foram os ilustres compositores do nosso hino nacional? Então, mão direita sobre o peito, que lá vem as alternativas. A. Rui Barbosa e José Maurício Nunes Garcia. B. Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva. C. Dom Pedro II e Carlos Gomes. Ou D. Erasmo e Roberto Carlos. Emoções. Erasmo, Roberto Carlos, não. Eu vou chutar o Joaquim. Eu acho que é a primeira. Eu acho que é o A. C. A B. A letra B. Muito bem, acertou quem escolheu a alternativa B de Brasil. Em 1822, Francisco Manuel da Silva fez a melodia e quase 90 anos depois, Joaquim Osório Duque Estrada pôs a letra. Eita, composiçãozinha demorada, hein? Por isso ficou bom. O jornalista Carlos Heitor Coni deixou de acreditar em Deus quando perdemos a Copa de 50. Já Nelson Rodrigues dizia que quando o Flamengo toma gol, o torcedor sangra como um César apunhalado. Sim, é hora de mais paixão exacerbada com os ilustres torcedores do nosso futebol. Fiéis na alegria e na tristeza, são os torcedores do Santa Cruz do Recife. Mesmo caindo para a Série D, sua torcida fiel não abandonou o barco. Chegaram a fazer uma vaquinha e oferecer 3.000 para cada jogador caso subissem à Série C. Um dos fanáticos ofereceu como doação até a mulher, se fosse necessário. E quando os jogadores lançam moda? Quem não se lembra do cabelo de fogo de Giovanni nos anos 90? O corte Ronaldinho também fez a cabeça da rapaziada na época. Ainda bem que o estilo lançado pelo jogador em 2002 não pegou.
Outra moda futebolística foi lançada por Ariano Suassuna. Convidado para um coquetel com traje esporte fino em Portugal, o torcedor do esporte inovou. Criou o traje esporte fino, casaco e calça pretos com camisa e meias vermelhas. Lançar moda, tudo bem. O problema mesmo é quando quem não pode torcer, torce. Ari Barroso pendia tanto para o Flamengo nos tempos de locutor que foi banido do estádio do Vasco da Gama. Para driblar a marcação cerrada, passou a narrar os jogos de cima de um morro ou até mesmo de um telhado vizinho do estádio do rival. E agora, mais um pouco do Papo Cabeça com a Denise Fraga. Os meninos ganharam um livro, o Luiz estava lendo para eles, eles dormiram e o Luiz falou assim, vem aqui ver uma coisa. Olha isso. A última página estava escrita a história do contador de história e era a história do Roberto. E o Luiz falou para mim, eu vou atrás desse cara, isso é um filme maravilhoso. Então foi um filme que nos tomou uma vida, assim, um tempão, sabe? E é bonito de ver, e é lindo o filme, foi muito bom a gente ver o que aconteceu, depois de tanto trabalho você vê acontecer o que aconteceu com o filme, assim, a reação das pessoas. Aquela história ganha uma dimensão, sabe? E aí você fala, o nosso trabalho é esse mesmo, né? O poder que o cinema tem de levar uma nação para o resto do mundo. A gente tem que ter comprometimento com o que a gente está comunicando, porque aquilo voa, né? Quando eu consigo fazer uma pessoa se divertir e, ao mesmo tempo, refletir, eu tô feliz com o meu ofício, né? Com uma contadora de histórias que, além de contar uma história, eu tenho essa pequena pretensão de acreditar que você pode, através do teatro, através do cinema, através da nossa arte, modificar as pessoas. Você que foi uma adolescente nos anos 80, muito provavelmente tinha a sua própria coleção. E trocava papéis de carta com as amigas na hora do recreio, não é verdade? Eu lembro da minha infância e da minha adolescência, que eu era o maior colecionadora de papel de carta. Aquelas cartinhas coloridas, coraçãozinho, desenhinho. Trocava com as amigas. Eu lembro que tinha um papel de carta preto, meio com prateado, que tinha uns bichinhos, ursinho, pelúcia e tudo. O interessante era ter um de cada modelo. Hoje é e-mail, hoje é SMS, amigas que ia viajar, trazia de outros lugares. Eu acho que minha filha ainda guarda essa coleção que eu fiz pra ela. Eu juntava, cheguei a ter quase 3 mil, assim. Ainda se coleciona ainda. Minha menina mesmo tem. Alguém já mandou você plantar batatas? Pois é, isso aconteceu comigo e eu resolvi pesquisar de onde vem essa delicada expressão. Pois vem lá da terrinha de Portugal. Quando o país se voltou para a pesca e para as grandes navegações, a agricultura começou a ser vista com certo desdém. E a batata já não era lá um ingrediente muito popular entre eles. Logo, quando uma pessoa estava atrapalhando alguma coisa, sendo inútil no ambiente de trabalho ou merecendo um bom chega pra lá, diziam: ora pois, vai plantar batatas, gajo? Esse brasileiro voador colecionou incríveis vitórias e empunhou nossa bandeira pelos 4 cantos do mundo. O sobrenome do nosso ilustre de hoje não poderia ser mais brasileiro, da Silva. A carreira de Ayrton Senna da Silva no automobilismo evoluiu com a mesma velocidade que ele atingia nas pistas. Na Fórmula 3, o brasileiro ganhou tantas vezes que fez o tradicional autódromo de Silverstone ser rebatizado de Silverstone. Na Fórmula 1, Senna mostrou toda a sua audácia e habilidade. Conquistou o primeiro título mundial em 1988, pela McLaren. A rivalidade com o francês Alain Prost entraria para a história. Senna perdeu o título de 89 numa batida provocada pelo francês. No ano seguinte, deu o troco e sagrou-se campeão.
Em 1991, venceu segurando no braço o leão Nigel Mansell, que dirigia carro bem melhor. No GP Brasil de 91, o bicampeão, que nunca tinha ganhado em casa, teve problemas na caixa de câmbio. Mas venceu, correndo as 7 últimas voltas apenas com a 6ª marcha. De tanto cansaço e dor, mal conseguia erguer o merecido troféu. Em 1994, Senna foi para Williams e encerrou sua brilhante carreira no fatídico GP de San Marino. Na 7ª volta, o Brasil, inconsolável, perdeu aquele que é considerado por muitos o maior piloto de todos os tempos. Você sabia que os brinquedos de Miriti, conhecidos como isopor da Amazônia, são fabricados há mais de 200 anos? Quer ver como é que são feitas essas pequenas obras de arte? A nossa retirada desse material, que é o Miriti, está retirada nas ilhas de Abaetetuba. Lá, o nosso artesão e o nosso ribeirinho coletam esse material, tirando 3, 4 folhas e deixando as outras para o crescimento dessa palmeira, que é o Miriti. A nossa maior preocupação, né, é justamente com essa parte ecológica. Os nossos índios, já tupi-guaranis, já fabricavam esses brinquedos, né, segundo historiadores, contam que já fabricavam esse brinquedo de Miriti. Nós, abaetetubenses, né, jovem, por exemplo, nossos artesãos também criança, ele não tinha a possibilidade de estar comprando o brinquedo, né, que era industrializado. Então a gente construía esses brinquedos. Já hoje não, isso já se tornou o quê? Já uma profissão para esse artesão. E as técnicas, cada um desenvolve a sua. Começa, né, com a retirada da folha de palmeira, destalado, colocado para secar. Depois de seco o Miriti, eu vou pegar um pedaço, seja de 1 centímetro até uma embarcação de 10, 15 metros. E nele eu vou esculpir. Na minha mente já está, né, esse pensamento, desenho desse pássaro. Então eu vou esculpir, depois eu vou lixar, né, vou pintar e no final eu tenho o meu brinquedo, a minha peça que é desejada. Alguns materiais também que entram, né, da confecção desse brinquedo, né, que seriam umas facas, estilete, pincel, lixa, né, e a tinta, né, que é para dar o acabamento final no nosso brinquedo, dar o colorido. O artesão, ele combina as cores, né, essas cores primárias que ele usa, né, que dá essa beleza, que encanta, né, quem vem nos visitar. Dá alegria para ver outras pessoas felizes com o nosso brinquedo. Muito bem, minhas gracinhas. Vamos adivinhar de quem é esta voz? Eu não estou acostumada a essa bagunça. Tá com voz de ser o Kiko do Chaves, né não? Eliana? Eu queria tanto estar na nossa área dos ninhos agora. A Dilma? É, a Dilma. Nossa presidenta? É ela mesmo. Não é ela. A Xuxa não é não. Ai, realmente eu não sei. Uma dica, essa pessoa deveria estar na primeira transmissão da TV Tupi nos anos 50, mas não pôde ir por causa de um encontro amoroso. Tem direito a uma pista? É atriz e canta. Não deu pra perceber não, hein? Mais uma dica? Mais uma dica? Uma senhora de idade como eu. Vanessa Camargo? Pra mim que isso era a Hebe. Não é Hebe Camargo, não? É a Hebe Camargo, parabéns! Eu sou muito boa. Vamos curtir mais um pouco do Tambaleio de Chico Santana. Então, em 2004, a gente foi com o Grupo, que é o grupo de percussão erudita da Unicamp, que eu fiz parte em um bom tempo. A gente foi participar de um festival na Croácia, um festival de percussão. E o curador do festival, sabendo um grupo brasileiro, que era carnaval aqui, pediu pra gente fazer alguma coisa, né? Uma parada de rua, alguma coisa, né? Tem esse mito do carnaval do Brasil, a gente tava lá em 11 brasileiros. Então, aí a gente montou uma bateria e saímos na rua lá, no frio, no maior frio. Mas saímos, botamos umas máscaras, um negócio, fizemos um tipo de um bloco, assim.
improvisado. E os croatas adoraram, filmaram, foi à televisão da cidade, filmou, me entrevistou. E foi uma experiência muito legal. Depois a gente fez o concerto à noite, nesse dia, e aí o público da cidade pediu. No final do concerto eles... Samba, samba, a plateia, assim, do teatro inteiro. Depois de um concerto, erudito, aquela coisa, eles pediram samba. E a gente fez no palco, assim. Foi o encerramento do festival. Foi uma experiência bem interessante, assim, diferente. Nosso ilustre brasileiro de hoje, Ayrton Senna, dizia que sua motivação era estar sempre olhando um passo à frente. Um diferente mundo para entrar, lugares onde nunca tinha estado antes. E nós, do Almanac Brasil, compartilhamos essa curiosidade sobre a vida. No próximo programa, novas histórias e lugares esperam por você. Mas, se você sentir saudades, é só entrar na internet. Até lá!